Bom dia, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Uma manhã bem fria aqui na Chácara Manaim, mas a gente todos aqui bem agasalhados e a gente consegue passar por esse frio. Deus tem uma palavra para poder aquecer o seu coração nesta manhã. Amém? Você crê nisso? E você que está em algum local do Brasil que não está fazendo frio, está calor, Deus também tem uma palavra para você para aquecer o seu coração. Amém? Então convido você a abrir a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, verso 11. Nós vamos iniciar lendo esse verso. Tiago 5, verso 11. Amém? Todos encontraram? Tiago 5, verso 11 diz assim: Eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhes providenciou. Ora, o Senhor é pleno em compaixão e misericórdia. Esse é o nosso Deus. Então vocês já sabem de quem nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre Jó, da história de Jó, aquilo que aconteceu com ele. Então convido vocês agora a ir lá no livro de Jó, bem no início de Jó, no capítulo 1. Antes, citando Tiago ele fala de Jó como um homem feliz, bem-aventurado, né, que demonstrou fé, demonstrou paciência ali por passar por muitas aflições, né? Todo mundo é conhecido Jó como paciência, né? O homem que teve paciência segundo Jó, né? E Tiago ressalta isso, essa paciência de Jó. Mas quem foi Jó, né? A Bíblia fala que Jó foi um homem muito rico, mas não foi só muito rico, ele foi o mais rico de toda aquela religião naquele tempo dele. Se existisse aquela revista, acho que Forbes, ele seria o número 1. Quem é Bill Gates perto de Jó? Seria o principal de todos naquela época. Outra característica de Jó era um homem bom, né? Um homem temente a Deus, né? Característica principal ali de Jó, temente a Deus, se desviava do mal. E a família de Jó, como que era? Uma família boa, muitos filhos, né? 10 filhos. Quem gostaria de ter 10 filhos aqui? E outra coisa, né? Nossa, bênção demais. Então também gostaria de ter também, né? E também outra coisa também, Jó também se preocupava com os filhos. Não tinha só filhos por ter filhos, né? Ele se preocupava, cuidava dos filhos dele, apresentava ali a Deus os filhos dele, as questões de Deus. Então era um homem que estava preocupado com os filhos deles. Mas tem um mas na história de Jó. A história de Jó não é só isso. Não tem só essas coisas boas que nós estamos vendo aqui, citando no exemplo de Jó aqui, um homem temente a Deus. A vida de Jó, ele passou por muitas aflições mesmo. E Jó, ele foi provado por Deus. Jó foi provado por Deus em áreas primordiais das nossas vidas, áreas principais das nossas vidas que nós vamos ler aqui, né? E Jó precisou de muita fé para poder passar por todas essas provações. O tema da nossa ministração de hoje será fé para enfrentar as aflições da vida. Fé para enfrentar as aflições da vida. E Jó, ele foi provado aqui, nós vamos citar 4 áreas da vida de Jó que ele precisou de muita fé para poder enfrentar essas aflições da vida. A primeira área da vida de Jó que ele passou por aflições e ele precisou de fé é na área financeira, né? Nós vamos ver no capítulo 1, verso 2, vai falar como que Jó, capítulo 1, verso 3, vai falar como que Jó era, como que era a vida de Jó, né? O verso 3, acompanha lá na sua Bíblia, na Bíblia e comigo. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos,
500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Então era um homem muito rico. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a versão King James. Então Jó era um homem muito rico, né? Tinha bois, era um empresário, um empreendedor, né? Empreendedor na área pecuária, né? Na área ali de bois, de terras, tinha muitos empregados, era um empreendedor, né? Então Jó era bem rico. E Jó passou a primeira aflição da vida dele na área financeira. Olha o verso 14 do capítulo 1, que diz, né? O verso 14 do capítulo 1. Jó, ele perde toda a sua, né? Todas as suas riquezas. Capítulo 1, verso 14. Olha só. Um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó. Eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam por eles. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não o bastante, eles ainda mataram seus servos a fio da espada, e só eu conseguir escapar para poder contar-lhe os acontecimentos. Então, Jó aqui, ele perde tudo, fica sem nada. Ele foi à falência aqui com todas essas coisas aqui, com todos esses acontecimentos aqui. Jó estava passando a primeira aflição da vida dele, né? Ficando zerado, ficando pobre e sem nada. A segunda área que Jó passa por aflição é na área familiar, né? Jó tinha uma família grande de 10 filhos, tinha sua esposa, a Bíblia cita ali sobre a esposa de Jó, não temos o nome dela, mas era uma família ali feliz, né? Os filhos de Jó tinham um bom relacionamento, né? Ia um na casa do outro, visitava, tinha jantares, tinha banquetes, né? Jó estava ali, cuidava dos filhos, se preocupava com a vida espiritual dos filhos. Então a família de Jó ali muito bonita, muito bem cuidada. E Jó sofre um baque em sua família, né? Os filhos de Jó, ele perde todos os filhos de Jó. Jó perde todos os seus filhos. No capítulo 1, o verso 18 e o verso 19, fala disso que aconteceu com os filhos dele. Vamos ver? Capítulo 1, verso 18. Enquanto esse acabava de dar suas informações, chegou outro a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa e desabou sobre os jovens, e todos eles estavam mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Então Jó aqui tinha acabado de perder todos os seus bens financeiros, ficado zerado, e agora a próxima notícia que ele tem, os seus filhos, a casa cai. E a gente vê aqui que eram jovens, pessoas novas. E a Jó acaba perdendo tudo. Já não basta o prejuízo financeiro, agora vem passando por um momento de luto, né? Como é triste, se a gente for ver no normal, não são os pais enterrar os seus filhos, né? Mas os filhos, né, enterraram os seus pais aqui. Jó estava passando por esse momento de luto aqui, não foi só um filho. Claro, perder um filho é muito ruim, mas ele perdeu todos, perderam os 10 filhos nesse desastre, né? A casa caiu sobre os seus filhos. Outro também momento na área familiar que eu acrescentei aqui, também relacionado à esposa. Jó ali sofrendo e tudo, para poder, em vez de receber um apoio ali da esposa, né? E a gente vê também que a esposa de Jó não estava ligada ali na mesma fé de Jó também não, né? A esposa dele já foi lá e já falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre, esquece esse Deus, né? Porque você vai continuar e ainda está sofrendo, né? A gente vê a fala dela no capítulo 2, no verso 9, olha lá a fala da mulher. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem.
Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha só, então a esposa de Jó ali também, Jó estava tendo um conflito com ela ali também. Estava distante ali da mente de Jó. Não confiava em Deus da mesma maneira que Jó confiava. Então ele estava tendo também um conflito ali também, junto com a sua esposa também. E Jó também passou pela terceira fase das aflições dele, da vida dele, uma doença terrível. Terrível, terrível, terrível. Ao ponto de, quando os amigos de Jó chegam perto para poder ver, ele ficou irreconhecível. Não sei se você já conheceu uma pessoa, a pessoa estava gozando saúde, e essa pessoa passa por um problema de enfermidade. E depois você vai visitá-la, você não consegue conhecer. Uns dias atrás, eu vi uma foto de um rapaz, de um senhor, que aí quando me mostraram assim, você conhece essa pessoa aqui? Eu falei, eu não conheço. Eu falei, é fulano. Eu falei, Jesus, é fulano. Irreconhecível. Que as doenças, que Jó que estava passando aqui, uma pessoa irreconhecível. Nem os amigos de Jó estavam reconhecendo ele. Vamos ver o que a Bíblia fala, como que Jó estava passando essa doença, como que foi essa doença terrível. Capítulo 2, o verso 7. Saiu, portanto, Satanás, o acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então, o corpo todo. Não tinha uma parte do corpo de Jó que não estava passando por aflição, não estava passando por doença. Encosta o pé no chão, tá doendo. Encosta a mão no chão, deita, tá ruim. Sentado tá ruim. Você já passou por isso? Sentado tá ruim, deitado tá ruim, em pé tá ruim, de lado tá ruim. Jó aqui estava sem jeito, não tinha como. Olha o verso 8. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentando sobre as cinzas, totalmente aqui largado, totalmente aqui passando por essa terrível aflição, terrível doença. Jó, ele estava, a gente vê aqui, a gente acho que não conseguimos imaginar como que é sofrer tanto assim de doenças. Às vezes dói só, dá uma martelada no dedo, parece que a vida já acabou. Uma martelada do dedo, um chute na quina da mesa, parece que já acabou. Jó aqui não era só a quina do dedo, não era só o dedinho, era a Bíblia fala, da cabeça, da planta dos pés até a cabeça, tudo, todo o corpo. Jó estava sofrendo ao ponto de pegar um caco de cerâmica, de azulejo, assim, sair rapando o corpo que não estava aguentando de tanta dor. Jó estava passando por muito problema. A quarta área da vida de Jó, que Jó passou por aflições, foi na área do relacionamento com seus amigos. A Bíblia cita que os amigos de Jó ficaram sabendo o que estava acontecendo com Jó. E eles marcaram um encontro e foram até a casa de Jó. De longe eles avistaram Jó, foi o que eu já falei, e Jó ficou irreconhecível. E lá os seus amigos ficaram sentados com Jó 7 dias e 7 noites do lado de Jó, ali se compadecendo em silêncio. Alguém que já teve algum amigo que ficou ali do seu lado 7 dias e 7 noites, com você ali, te ajudando, talvez não você passando por alguma situação de enfermidade, mas ali te ajudando, ali um serviço na sua casa. Enquanto você não bater essa laje na sua casa, eu não vou sair daqui. Vou ali, amigos ali que não larga, eu vou ficar com você. E ali ficou ali esses amigos de Jó ali com eles. Mas só que esses amigos de Jó, eles caíram, eles fizeram algo que não deveriam. É querer dar opinião na vida de Jó ali. Falar coisas para Jó ali que não eram. Começaram a acusar Jó. Acusar Jó de coisas que Jó eles não sabiam de nada. Começaram a usar suas experiências próprias para poder comparar com a vida de Jó. Amigo seu já começou, minha vida aconteceu assim comigo, então com você também provavelmente. Então as experiências dos amigos ali não estavam servindo para nada de Jó. Os amigos de Jó não sabiam de nada do que estava acontecendo.
Jó, sabe o que Jó esperava dos amigos? Ele esperava consolo. Né? O que a gente quer, espera dos nossos amigos quando a gente está passando por algum problema, por uma dificuldade? Consolo. Jó que estava esperando consolo. Vamos ver o versículo lá no capítulo 6, o verso 14. Olha o que Jó estava esperando de seus amigos nesse momento de aflições. Verso 14 do capítulo 6. Um ser humano desesperado deve ser alvo de atenção e da solidariedade de seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. Então Jó aqui estava querendo era o consolo dos seus amigos, né? E os amigos de Jó estavam lá acusando Jó de algo que Jó não tinha acometido, né? Então Jó, que a gente vê que Jó passou por aflições em 4 áreas da vida dele que ele precisava de fé para poder enfrentar. Financeira, ficou pobre. Na área da sua família, perdeu seus filhos, teve ali desavença com a sua esposa, passou por aflições, teve uma terrível doença na sua pele, incalculável, da cabeça aos pés, teve ali aflições ali com seus amigos, ali os amigos acusando Jó, né, onde ele estava esperando um consolo dos amigos, e os amigos ali tiveram essa atitude com Jó. A gente olha para a vida de Jó, a gente vê Jó no fundo do poço, né? Não tinha mais nada o que fazer. Pobre, perdeu todas as suas coisas, perdeu todos os seus filhos, estava doente, ruim, os seus amigos aonde que poderia ali talvez ajudá-los ali, não tinha mais com quem contar, não podia contar com a esposa, não podia contar com os amigos, não tinha força para poder se sair dessa situação, né? Jó ali a gente vai ver na história de Jó que Jó também enche de perguntas. Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Ele se queixa, tenta se defender. Jó ali não sabia mais o que fazer nessa situação. Já passou por situações assim, que não sabe o que fazer? Jó estava passando aqui no fundo do poço. Jó estava. Tudo na vida de Jó estava desmoronando. Tudo na vida de Jó estava desmoronando. Mas, olha só, na vida financeira, na vida conjugal, na vida dos amigos. Mas Jó tinha algo dentro dele que era inabalável. Aleluia. Jó tinha algo dentro da vida dele que era inabalável. Sabe o que é? A fé em Deus. A fé em Deus de Jó era inabalável. É isso que estava segurando Jó em todas as suas aflições ali que Jó estava passando. Eu quero que você leia comigo um verso que vai falar isso que eu acabei de citar. Capítulo 19, o verso 25. Abre comigo e nós vamos ler esse versículo. Jó 19, verso 25. Um homem que estava no fundo do poço, um homem que estava passando por aflições na área financeira, na área familiar, na área com seus amigos, na área conjugal, estava sem os seus filhos, perdeu tudo. Jó, ele abre a sua boca e fala as seguintes palavras, capítulo 19, verso 25, diz o seguinte: contudo, eu sei que o meu Redentor vive. Vou ler de novo esse início. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender, e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Jó, ele não sabia de nada que estava acontecendo, que ele estava sendo provado, que ele está por Deus, passando por essas provações por Deus. E Jó sabe o que ele teve? Fé. Porque eles não estavam vendo. Jó não sabia, os amigos de Jó não sabiam, a esposa de Jó não sabia, os filhos de Jó não sabiam, ninguém sabia o que estava mantendo Jó, que era a fé. A fé em quê? Em quê? A fé nas finanças? Fé na família? Fé na esposa? Fé nos filhos? Não, fé em Deus. Ele precisava dessa fé. Jó que estava firmado em Deus. Olha só, para quem não conhece a história, o que aconteceu? Teve uma reunião no céu. Estava tendo os filhos de Deus, estava ali comparecendo, os anjos comparecendo, e Satanás foi na presença de Deus.
E ali Deus fala para Satanás, Satanás, vê se o meu servo Jó, o homem temente a Deus, se desvia do mal, bom. Aí Satanás prova, fala assim, ele é bom desse jeito porque ele tem os seus filhos, ele tem as suas finanças, ele tem a saúde, e Deus permite Satanás tocar nas finanças, nos filhos e também na saúde de Jó. Faz Jó perder tudo isso. E com tudo isso, Satanás, e Deus fala com ele, não pode tocar na vida de Jó. Então ali, Deus estava ali fazendo uma prova no Jó. E Jó não sabia nada disso. E ele permaneceu inabalável, com a fé inabalável ali, né, nessas coisas. E a gente vendo a vida de Jó, né, falei, nossa, mas que homem, como que sofreu desse jeito, né? Como passou por tantas aflições, passou por tantas provações, né? E agora a gente trazendo essa história de Jó para a nossa vida, para a nossa história, né? Para mim, para você, né? Eu quero fazer uma pergunta, você está passando por aflições? Aflições financeiras, aflições na família, aflições com os amigos, né? Você está passando e nós vamos tirar como exemplo também a vida de Jó também para as nossas vidas também, né? Como está a sua vida financeira? Minha vida financeira está ótima. Eu não sou um Bill Gates da vida, mas tenho as minhas posses ali, a minha terrinha, os meus gados, né? Eu tenho ali os meus biscoitos guardados no meu armário ali, eu tenho as minhas roupas de marca, os meus tênis de marca, eu tenho as minhas coisas guardadinhas, eu tenho o meu carrinho na garagem, eu tenho minha casinha, tenho os meus móveis bonitinhos, meus paninhos de prata arrumadinho, dobradinho, eu tenho as minhas coisinhas lá, né? Então como que tá? Tá apegado a isso? Se perder tudo agora, né? Se chegar uma pessoa perto de mim e falar assim, o seu salário que você está recebendo, esse mês foi o último. E agora? Vai se desesperar? Você vai acessar sua conta no banco zerada. Ai, deu um problema na bolsa. Não tenho mais. Acorda de manhã cedo, vamos ver. Perdi tudo. E agora? Aflições, o que fazer? Confiar. Fé. Fé para enfrentar as aflições na área financeira. É isso que vai te segurar. Pode acontecer de você perder tudo, não estou profetizando, mas pode acontecer. Ontem, há 2 anos atrás, há 1 ano e pouco atrás, a gente estava aí caminhando por aí, passeando, eu fazendo trabalho pelas cidades do Brasil, os missionários no campo, e hoje estamos aqui fechados com essa pandemia. O dia de amanhã, eu e você, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, que o nosso Redentor vive. E Ele nos enche o nosso coração de fé e de esperança. Pode perder tudo, meus irmãos. Não se apegue na parte financeira da vida. Não se apegue. Procure viver com o mínimo possível. E se tem muito, agradeça a Deus. Compartilhe com os outros que não têm, que precisam. Precisamos disso. Está passando por aflição na vida financeira? Tenha fé em Deus. Está passando aflições na vida familiar? Talvez as pessoas que estão nos assistindo aí, talvez está passando por luto, um momento de luto, perdeu um parente, um pai, uma mãe, um filho, né? Tenha fé em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Mas talvez não está passando por um luto familiar, né? Mas está passando por algum problema ali, um atrito ali na família, ali, né? Um problema com os filhos, né? Filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos envolvidos com coisas erradas do mundo, filhos amando o mundo mais do que a Deus, filhos não querendo saber nada da vida, né? Apresente os seus filhos a Deus, tenha fé que seus filhos, o Senhor está cuidando dele, porque foi Deus que deu os filhos para você. Não pensa que foi, eu tive os meus filhos, Ai, que pensamento é esse? É Deus que te deu. Você crê que é Deus que dá ou não? Porque tem pessoas que podem ter filhos e não têm, aqueles que não podem, têm. Por quê? Porque é Deus que dá. Se Deus não der, vai ficar sem. É Ele que dá. Tá bom? Na área ali, conjugal ali. Como que tá a área conjugal? Tá bem? Os que é casado, tá bem? Tá ruim? Tá tendo atrito lá? Tá um dormindo pro lado direito, outro dormindo pro lado esquerdo e dá um solavanco para lá e a ponto de cair da cama ali? Como que tá o relacionamento conjugal?
né? E aqueles que não foram casados ainda, como que querem ser casados, como que pensa no seu cônjuge, como que pensa na sua esposa, como tem orado, pedindo. Quando eu estava pedindo a Deus uma esposa já, desde os meus 20 anos, eu peço uma esposa a Deus, e só depois de 20 anos que eu fui ter, fiquei 20 anos orando, pedindo a esposa para Deus. E Deus me deu uma coisa, depois que eu parei de correr atrás, de procurar e tudo, de querer, de pedir, né? Eu falei para Deus, Deus, eu quero uma esposa com fé. E eu creio que Deus me deu uma esposa de fé. Às vezes na minha casa a gente passa por algumas situações assim, eu falei, eu pedi a Deus uma esposa de fé, então você tem fé. Para com isso. Você tem fé. Porque se não tivesse fé, Deus não tinha me dado a minha esposa. Porque eu creio que Deus me deu uma esposa de fé. Foi a única, como que é, meus irmãos? Condição que eu dei para Deus foi essa, uma esposa de fé. Então, minha esposa, me ajude, tá bom? Em fé, tenha fé. Quando eu falar que nós vamos todas as cidades do Brasil, você fala assim, vamos em todos os países do mundo. Coloca mais uma, acrescenta mais uma. Né? Não fala assim, com que dinheiro? Não, o dinheiro é de Deus, né? Ele é o dono da área de tudo, né? E aflições na área da saúde. Como está a sua saúde hoje? Está boa? Está, tinindo, né? Pode fazer uma maratona como daqui, lá no Acre, correndo, tá boa? Ou tá mais ou menos? Né? Tenha fé. A gente tem o costume de orar por cura. Receba, coloca a mão na sua cabeça assim, ore por você, por cura. Também coloca a mão em você, cura, Senhor. Tenha fé. Deus é o Deus da cura. Receba, se você está precisando de cura em alguma área da sua vida, agora nessa manhã, receba a cura do Senhor. Tenha fé para poder passar por essas áreas de aflições, né? Tem a nossa irmã Tia Maria, está passando por um momento de aflição na área da saúde. Temos lutado com ela, orado com ela e cremos, já vai estar aqui sentado no nosso meio, amém? Aqui andando, indo no galinheiro, indo no quarto 1, trabalhando na cozinha, nós cremos nisso, né? Confiamos no Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, nós cremos nele, né? E na área dos relacionamentos com os amigos, está passando por aflição? Como que estão os seus amigos? Está tendo atrito ali? Está tendo alguma desavença? Né? Resolva os atritos de colegas, de amigos. Vamos resolver esses atritos dos amigos. Não vamos ficar de cara fechada um para o outro. Vamos resolver logo essas coisas. Né? Não vamos ficar passando por isso, não. As amizades, né? No Facebook eu tenho 5.000 amigos, mas aqui na minha vida real eu acho que eu não tenho nem 3. Que isso, gente? Não, vamos ter 5.000 também na vida real. 5.000 no Facebook, 5.000 também na vida real também. Amigos que o dia que você estiver passando, imagina 5.000 amigos sentados na sua porta da sua casa 7 dias, 7 noites. Pense. O livro de Jó aqui é o diálogo, né? Grande. Imagina depois você escrever um livro dos diálogos, você com seus 5.000 amigos. Ia dar uma montoeira de livros. Mas vamos ter fé, vamos resolver, vamos ser pessoas boas de convívio, de estar junto, de querer estar junto, né? Quando for fazer alguma coisa, pensa no amigo, vai junto. Eu não sei se você é do tipo de quando sai ver alguma coisa assim, você, nossa, isso aqui é a cara de fulano, né? Podia comprar para levar fulano. Você é assim, eu sou um pouco assim, né? Pô, se eu penso em fulano, poxa, eu podia comprar. Aí às vezes o atrito te faz não comprar. Eu vou levar esse negócio, se ele quiser ele compre. Não vou. Não, gente, ame relacionamento de amigos, vamos prezar por isso. Nós precisamos de quê para poder vencer isso? Fé. Tudo que é feito sem fé é pecado. Se a sua amizade está sem fé, essa amizade não é uma amizade boa. Se na sua área conjugal está vivendo uma vida sem fé, precisa de ter fé. Na área da finança, está tendo a finança controlando a sua finança. É meu, esse dinheiro é meu. É meu se perder tudo. Como é que vai ser? Né? Ter essa fé a Deus para poder administrar as finanças, né? Quero fazer um convite agora para você. Convite para mim,
para vocês que estão também assistindo também essa ministração. Eu convido a você a colocar a sua fé no Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. E quem é o meu Redentor? Jesus Cristo. Eu convido você a colocar sua fé agora, hoje, no Redentor. Que Ele vive. Ele vive. Aleluia, glória a Deus. E como diz lá no versículo lá de Tiago que nós iniciamos no início, Ele trará solução. O nosso Redentor que vive trará solução. Na área financeira, está passando por problemas? Ele trará solução. Na área com os filhos ali, está tendo atrito, problema? Ele trará solução. Com a sua esposa, na área conjugal, Ele trará solução. Na sua saúde, está passando problema? Ele trará solução. O nosso Redentor. Encha seu coração de fé nessa manhã. Encha seu coração de fé no nosso Redentor. Deposite a sua fé no Redentor. Amém? Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor, pela história de Jó. Obrigado que o Senhor proveu colocar essa história aqui na Tua palavra, Senhor, para aprendermos com o nosso irmão a passar por aflições e encher o nosso coração de fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a fé dos meus irmãos. O nosso Redentor vive, isso faz toda a diferença. O Senhor está do nosso lado, nos ajudando. Ajuda-nos a passar, Senhor, pelas aflições dessa vida. O Senhor Jesus já havia falado, no mundo nós vamos ter aflições. Estamos tendo aflições, mas o Senhor falou para nós termos bom ânimo. Nós temos bom ânimo. O Senhor venceu e nós venceremos. Nós estamos vencendo todas as aflições da vida. Em nome de Jesus, que nesse dia, todas as aflições que os meus irmãos estão passando, que o coração deles encha de fé para poder passar por essas aflições. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. O meu Redentor vive. Isso faz toda a diferença. Amém.